Dito isso, Zuzi. Olha, que presença, piloto do Máquinas da Pan. Que homem presença, que entende hein? tudo, tem uma pauta espetacular. Devemos aplaudi-lo. Alex Rufo aqui. Aí está. Alex Rufo JP nas redes sociais. Se você tiver alguma ideia, mande para lá pro Alex Rufo JP, que ele traz aqui as pautas. Sempre ele tá aqui na sexta-feira. É isso, Rufo. Marcha. É isso aí, Emílio. Sexta marcha. Exatamente isso. Ó. Sexta marcha. Tem uma vinhetinha aí preparada pelo Delari. Emílio, e a pauta de hoje é justamente um pedido também da nossa audiência pelo Alex Rufo JP. Sério? Esse mês aqui é o mês do dia 4 de abril, Zuzu. Certo. E 4 de abril é 4 do 4, ou seja, 4x4, então, off-road comemorado globalmente. Ó, que legal. Olha, eu não mês sabia. do off-road. Curioso. Dia Mundial do 4x4. Do 4x4. É no mês de abril, então mês de abril é o mês do off-road e não é só comemorado aqui não, é comemorado globalmente. A gente já até trouxe uma pauta disso, falando como começou na época da guerra, aquela história toda da estrutura 4x4. Mas uma dúvida que é recorrente, todo mundo pergunta para mim e também chegou pela rede social, é o que é um verdadeiro off-road? O que é um carro 4x4? Porque existe, Zuzu, muito carro maquiado. Ah, sim. Já chegou, Fala já que é, mas não é. É, que não é, que é só 4x2, ou que tem lá atrás, o cara coloca um pneuzinho lá atrás do porta-mala E pra finge. dar aquele caráter mais de aventura, e é uma super enganação, não é nada 4x4. Então, eu conversei aqui, eu fiz uma reunião com dois caras craques do mercado, um campeão do rally, que esse cara sabe muito o que é um 4x4, que é o KK Closet, e também com um amigo, um colega aí de tantas coletivas, que é o Gerson Borini, engenheiro, que cuidava de suspensão para uma grande montadora e me passou umas dicas também de suspensão, assim, do outro lado do muro. O que é realmente uma suspensão de um carro 4x4? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, o que é um carro off-road? Primeiro, lógico, ele tem que ser 4x4. Não adianta tentar falar de um carro que ele tem atributo off-road e ele é só 4x2. Então, dentro dessa história toda, que tem o movimento da suspensão, tem aquela história que a gente fala também, já colocamos muitas vezes aqui, a importância de uma suspensão, por exemplo, multilink, que é aquela que deixa o carro com as 4 rodas o tempo inteiro no chão, que dá mais equilíbrio. Que não balança. Exatamente, exatamente isso, Emílio, porque quando você fala de suspensão, até comparando com o que o Borini falou, é mais ou menos assim, você está na sala da sua casa, certo? O que tem que se movimentar é a porta, é a mesa, são as pessoas e não a estrutura principal. Sim. E então a suspensão ela tem que trabalhar para o chassi ele ficar numa posição estável e confortável para quem está dentro da cabine. Senão o cara fica pulando lá dentro que nem um macaco, né? Se a gente falar aqui do pânico, por exemplo, a gente anda nessa estrutura, tem que tomar cuidado para andar ali atrás do Fernando, do cinegrafista, porque pode balançar a câmera. Exatamente onde ele está. Então é isso. Pode balançar tudo, o que a gente está em cima, mas não a estrutura principal. E a outra é a história do 4x4 puro. A gente tem o 4x2, né, que é tração numa roda só, num eixo só. Tem o 4x4 high, que é aquele quando você está numa velocidade um pouco maior. E o low, que é para uma situação mais crítica, de você realmente superar um obstáculo com uma marcha reduzida. Esse que você gosta, né? Esse que é legal, esse que é legal. E principalmente quando tem o bloqueio do diferencial. Você já deve ter visto alguma situação que você está com o carro num terreno mais acidentado, naquelas aventuras que você falou para mim que faz lá em Minas Gerais, São Bento, Sapucaí também, que uma roda fica suspensa. Quando essa roda fica no ar, se você não tiver o bloqueio diferencial, ele vai tracionar, o motor vai jogar potência para aquela que é mais fácil. Ela vai ficar rodando no vazio e aquela que está no solo não traciona. Então você tem, quando você fala de cardan, de semi-eixo, você tem 2 semi-eixos, da esquerda e da direita, e quando você faz o bloqueio do diferencial, Emílio, os 2 semi-eixos funcionam. Então aquela potência também vai para a roda que está encostada no solo e dá tração e o cara sai de uma situação dessa, por exemplo, do carro em balanço. Legal. Então esse é o principal. E quando a gente fala também hoje, principalmente uma cidade como São Paulo, as grandes megalópolis, cresceu muito a procura por picape. É verdade. Porque a picape, se ela tiver conforto, se ela tiver
conectividade e ela tiver esses atributos também off-road, é o mundo ideal. O cara usa para ir para fazenda, o cara usa para passear família, com a família. Você tem filho, você pode colocar bagagem. Só que dentro da cabine você tem conforto para uma viagem como se tivesse num SUV. Sim. Então essa é a grande jogada quando você tem versatilidade. Que é onde entra... Exatamente. Entra e por isso... Que é onde entra... a nossa querida Nissan. Nossa querida Nissan Frontier. Que é 4x4 que é de na verdade. semana 4x4. Nós temos aqui a Frontier, que é uma picape. Que é a picape do momento, que é essa aí, ó. Exatamente. Quem tá acompanhando aqui, exatamente. ó. Ó o Rufo subindo lá. Esse teste a gente fez ali em Mariporã. É você, Rufo? E é o Rufo. É eu que tô lá dentro. Olha que linda, cara. Produzido pelo Bola, com o Derek também, com o Joãozinho, que é o cinegrafista. Isso é um 4x4. Isso é um 4x4 de verdade. E quando eu cheguei ali, olha eu falei, isso. cara, eu vou antes de começar a gravar, eu vou fazer um teste pra gente não pagar nenhum mico. Então eu fui antes de ligarem as câmeras, Zuc. A gente fez, cara, ela se comporta muito bem. Ela continua, claro, com esse movimento dela. Você vê que em alguns momentos uma das rodas fica fora do piso, né? Certo. Mas olha aí.